A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título As Disputas por Canaã. O texto base se encontra em Joel, capítulo 2, verso 32, onde diz: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Objetivo: analisar o que faz de Jerusalém um lugar especial e por que Deus a escolheu para sua habitação. Frequentemente ouvimos falar de Canaã como uma terra muito cobiçada e um lugar de inúmeros conflitos ao longo dos séculos. Canaã era filho de Cão e neto de Noé. Segundo a Bíblia, foi o primeiro ocupante da terra hoje conhecida como Palestina. Para muitos, o lugar sempre foi palco de disputa por ser uma região rica, a terra fértil, além de ser um ponto estratégico para o desenvolvimento comercial. Isto responde boa parte das especulações sobre tanta disputa do lugar, uma vez que a prosperidade material sempre foi o pivô das mais sangrentas guerras no mundo. Outros dizem que aquela terra é um lugar amaldiçoado por causa da maldição que Noé impôs a seu neto Canaã. Dizem ainda que Deus castigou o povo de Canaã por causa da idolatria generalizada, o culto aos deuses e a corrupção de toda aquela sociedade. Não podemos negar que tudo isto é bíblico, e de fato, a idolatria foi a principal motivadora dos juízos de Deus sobre muitos povos antigos, e a exemplo de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, verso 24. No entanto, há uma razão pouco explorada, tanto histórica quanto biblicamente, para que aquela terra seja um lugar de inúmeros conflitos e disputa desde seus primeiros habitantes. Poucos sabem que a região conhecida como Terra de Canaã havia sido escolhida por Deus para a sua morada. O Salmo 132 é uma profecia em cujo teor Davi diz que o Senhor escolheu a Sião como lugar do seu repouso para sempre. Salmo 132, verso 13 e 14. Jesus falou de Jerusalém como a cidade do grande rei, e não por acaso, pois quando entrava na cidade, a multidão cantava e enaltecia o seu reino. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Lucas 19, 38. Na verdade, diziam isto pela profecia de Zacarias, quando falou dele e profetizou esse momento. Salmo 2, verso 6 e Zacarias 9, verso 9. Jerusalém está edificada sobre o monte de Sião, lugar escolhido de Deus para a sua habitação. Este é o meu repouso. Salmo 132, verso 14. Como temos visto, Canaã, neto de Noé, tinha tomado posse do lugar que o Criador, segundo a sua paciência, havia escolhido de antemão para o seu repouso. Considerando, porém, a paciência de Deus, devemos compreender que o Criador não escolhe as pessoas pelo que elas são, mas pelo que Ele quer que elas sejam. Ele não escolheu Abraão pelo que ele era, mas pelo propósito que tinha para o homem de cuja genealogia viria o Cristo. Abraão, assim como seu pai Terá e seu irmão Naor,
eram adoradores de ídolos, tanto quanto os moradores de Canaã. Terá pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Josué 24, verso 2. Por que Abraão foi escolhido? O chamado de Deus para que Abraão deixasse sua parentela e fosse para a terra que havia de lhe indicar não foi obra do acaso. Tudo isto o Criador fez com que o propósito de salvaguardar o lugar que tinha escolhido para pôr ali o seu nome. E o trono de seu ungido, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Salmo, capítulo 2, verso 6. Isto é uma forte razão para tantas disputas envolvendo o lugar. Isaías falou disto com muita propriedade, quando disse que o Senhor reinará no monte Sião, em Jerusalém, e perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Isaías 24, verso 23. De que montes falou João em Apocalipse 14? Em Apocalipse 14 é mostrado o Cordeiro e com ele 144.000 escolhidos sobre o monte de Sião. Aqui, João não fala da Sião celestial, como muitos imaginam. Jesus mesmo profetizou que na regeneração, isto é, na restauração de tudo, se assentará no trono da sua glória, e seus discípulos se assentarão com ele sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. João estava na terra, sobre um grande e alto monte, de onde contemplou a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, após a restauração da terra. Este alto e grande monte é o Monte de Sião, a cidade do grande rei. Salmo 48, verso 2, Apocalipse 21, verso 10 e Salmo 24, verso 3. Isaías também fala do reino do Messias, o monte da casa do Senhor, que se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele muitas nações. Neste tempo, as nações converterão suas armas em ferramentas de trabalho, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, verso 3, Miqueias capítulo 4, verso 2. Que Deus nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.